Muito boa tarde. Tivemos uma queda de energia aqui, mas já estamos de volta. Muito bom estarmos juntos, muito bom permanecermos juntos, perseverarmos juntos. Sobre a perseverança, Jesus falou para nós no sermão profético que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A perseverança não é uma questão menor, é uma chave para o nosso desenvolvimento. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje iremos trabalhar, começar uma aproximação para a cura do medo. O medo é um sentimento poderoso que nos imanta, que nos aprisiona à condição animal. O medo é a base do instinto, é a ferramenta da sobrevivência. Não há nenhum problema nele enquanto ele é objetivo. Quando, porém, ele se subjetiva, ele se cronifica, ele não tem mais uma causa concreta, mas ele toma a alma, ele dirige as nossas vidas para a doença. Ele nos coloca na defesa e no ataque permanentemente. Ele nos limita, nos paralisa. Por isso, para realmente nascer o homem novo do homem velho, para nascer o ser hominal do ser animal, é fundamental vencer o medo. E vencer o medo dos medos, que é o medo da morte. Esse é um dos grandes aportes de qualquer processo de espiritualização. A espiritualização do ser mata a morte. E hoje nós vamos começar a fazer isso. Muito legal, muito importante que a gente rompa com o medo que amarra, que imanta, que atola a criatura na sobrevivência. A vida é mais que sobrevida. Para alcançar a vida real, precisamos parar de escravizar nossas mentes, nossos espíritos na mera sobrevivência. Vamos então? Capítulo 8, Libertação da Alma. Olha que título lindo. Questões número 400, 401 e 402. Questão número 400, Kardec pergunta assim: o espírito encarnado permanece de boa vontade em seu corpo físico? Nessa primeira etapa do que nós imaginamos seja a nossa cura do medo, a nossa vitória sobre a morte, vamos pensar sobre a questão do sono. E a primeira questão que Kardec pergunta é: o espírito encarnado permanece de boa vontade em seu corpo físico? A resposta é: isso é o mesmo que perguntar a um prisioneiro se ele gosta de estar na prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação do corpo físico. E quanto mais grosseiro for esse corpo, mais ele deseja livrar-se dele. É interessante trazer para vocês um diálogo entre um espírito orientador
e um grupo de buscadores do espírito reunidos numa mesa mediúnica. Estavam eles abalados por uma morte recente, e o espírito questionou, confrontou as crenças das pessoas ali presentes, dizendo assim: eu não entendo vocês. Nós acompanhamos vocês e por toda parte vocês se queixam da vida. Vocês se revoltam com a vida. Como se o inferno fosse aqui. Como se a vida fosse uma punição sem fim. Uma punição eterna. Uma dor inexplicável, uma dor sem sentido. Pois quando uma pessoa se liberta dessa vida através do fenômeno morte, quando uma pessoa deixa o seu corpo na terra e liberta sua alma para o mundo espiritual, saindo, portanto, dessa prisão, desse inferno, conforme vocês dizem, vocês se desesperam. Como se a pessoa tivesse se perdido, como se vocês tivessem perdido a pessoa. É isso que vocês falam. Perdi um filho, perdi um marido, perdi um irmão. Onde está a lógica disso? Por que cultivar essa sensação de perda? Por que cultivar essa crença de fim? Continuando a chamar os mortos de finados. Finado é aquele que teve fim. Não é interessante esse questionamento? Queixamos-nos tanto da vida, e quando alguém se liberta da vida pela morte, nós nos horrorizamos. Questão número 401. Durante o sono, o espírito repousa como o corpo físico? Vejam que Kardec questiona. E a resposta é não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, o corpo fica em repouso, em inatividade. Apenas com atividade vegetativa de manutenção das funções vitais. Mas o espírito, dizem os espíritos, nunca fica inativo. Continuam eles. Durante o sono, as ligações que prendem o espírito ao corpo físico se afrouxam e ele vai se encontrar com outros espíritos no mundo espiritual. É um fenômeno conhecido nas mais diversas latitudes, nas mais diversas culturas, nas mais diversas doutrinas espiritualistas. Os nomes variam: viagem espiritual, viagem astral, desprendimento, desdobramento, projeção. São inúmeros os termos usados para o fenômeno, o que apenas o comprova, porque se doutrinas tão diferentes, se pontos de vista tão diferentes confluem sem se conversar, é um fortíssimo indício da veracidade do fenômeno, não é verdade? E então surge a pergunta 402, que os espíritos se alongam muito mais. Vamos lá. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? E eles respondem assim: podemos avaliar pelos sonhos.
Quando o corpo físico repousa, o espírito, por estar separado do corpo físico, tem mais faculdades disponíveis do que quando está acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes pode prever o futuro, adquire mais autonomia e pode se comunicar com outros espíritos, seja da Terra ou de outros mundos. Muitas vezes o homem diz: tive um sonho esquisito, horrível, mas que nada teve de verdade. Trata-se de um engano, pois seguidamente é a lembrança que ele teve dos lugares e das coisas que viu ou verá numa outra existência ou numa outra ocasião. Com o corpo físico adormecido, o espírito procura se afastar e vai investigar o passado e o futuro, outros lugares, outras situações do presente. Pobres homens, dizem aqui os espíritos, como conhecem poucos fenômenos mais simples da vida, julgam saber muito e se embaraçam com as coisas mais simples, como, por exemplo, a pergunta que quase todas as crianças fazem: o que fazemos quando estamos dormindo? O que são os sonhos? Durante o sono, o espírito liberta-se parcialmente de seu corpo físico. Quando dorme, o homem encontra-se momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. O sono é um ensaio para a morte, é um arremedo de morte, é uma preparação para a morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam do corpo, são espíritos que, quando dormem, procuram ter um sono consciente, procuram a companhia daqueles que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles de forma consciente. Muitos de nós temos essas atividades, cursos, instruções, entrevistas com o nosso guardião, com espíritos familiares, com orientadores, mas alguns de nós se esforçam e conseguem fazer isso conscientemente, de modo a lembrar com cada vez mais clareza daquilo que vivenciaram enquanto o corpo repousava. Procuram a companhia daqueles que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham até mesmo em obras que encontrarão prontas após o seu retorno ao mundo espiritual, por ocasião do desencarne. Obras como cuidado de animais, cuidado com crianças, trabalhos em instituições, trabalhos com saúde, com educação, com o socorro dos encarnados, resgate dos desencarnados que estão em condições terríveis. São muitos os trabalhos que existem no mundo espiritual e alguns de nós, imbuídos de boa vontade, fazem esses trabalhos durante o sono, fazem esses estudos, recebem essas orientações, esses tratamentos durante o sono e lembram-se. E isso serve para eles como uma maravilhosa preparação para o fenômeno da continuidade da vida, para o fenômeno da morte. Esses fatos deveriam ensinar o homem a não ter medo da morte, uma vez que morrem todos os dias ao dormir. Interessante, não é? Isso é o que acontece com os espíritos elevados, porque a maioria dos homens, ao desencarnar, permanece longas horas, dias, às vezes grandes períodos,
em estado de perturbação. São as famosas almas penadas que vagueiam pelos lugares que conviviam, nos quais viviam enquanto estavam encarnados, supondo, perturbados e confusos, que de alguma forma ainda estão vivos. Daí a importância das sessões espíritas, dos trabalhos mediúnicos, das mesas mediúnicas, que orientam, que esclarecem milhares desses espíritos confusos, facilitando o seu processo de libertação. Enquanto eles dormem, seus espíritos vão visitar mundos inferiores à Terra, em busca de velhas afeições, ou vão atrás de prazeres ainda mais baixos do que aqueles aos quais se entregam quando estão acordados. Vejam só, meus amigos, como é importante a tarefa da preparação para o sono. Há pessoas que veem filmes de apelo sexual, que veem filmes de terror, filmes de violência, que desenvolvem práticas de violência, como conflitos, como sexo violento, antes de dormir, e esperam ter um ótimo sono. Como assim? Claro que isso não é possível. A própria ciência médica materialista fala que para se ter um bom sono é preciso ritualizar práticas de harmonização, com músicas calmantes, leituras calmantes, filmes que nos sintonizem bem a mente, práticas de meditação, de oração, de mentalização positiva e calmante. Hoje a internet tem muitas dessas músicas, dessas vibrações que serão verdadeiros terapeutas para os espíritos, para os encarnados que a elas se dedicarem. Pensem, meus amigos, minhas amigas, nós somos corpo e alma, espírito e matéria. Mas somos espíritos temporariamente vestidos de matéria, porque nós não somos o corpo. O corpo é como uma veste do espírito. E assim como a criatura, em muitos momentos do seu dia, se despe, também o espírito se despe, momentaneamente, para a vivência do sono, do desprendimento, do desdobramento, que pode até acontecer fora do ambiente do sono, pode acontecer no processo meditativo, durante uma oração mais profunda, e que virá de uma maneira mais clara, mais forte, pelo fenômeno da morte. Claro que o desprendimento não é só esse processo mecânico que nós estamos falando aqui. Claro que o desprendimento é um projeto de vida. Pessoas que vivem uma vida presa à matéria, presa ao corpo, escrava dos sentidos, escrava da vaidade, escrava da comida, da bebida, do sexo, terá necessariamente
muito maior dificuldade de desprender-se no sono, porque não foi capaz de desprender-se na vigília. É lógico que assim seja, não é? Precisamos compreender mais e mais o universo do sono e depois dele ou dentro dele o universo do sonho, que também tem um grau de complexidade, mas que também faz parte, se bem estudado, de uma experiência concreta de distanciamento do corpo, uma experiência concreta de desprendimento dos sentidos. Muito útil para a espiritualização do ser, claro. Para espiritualizar-se, precisa a criatura desprender-se da matéria, desprender-se do corpo. Ainda que relativamente, ainda que gradativamente, porque definitivamente, nesse momento, apenas com a morte. Nós mesmos falamos com muita propriedade que fulano, quando é uma pessoa mais espiritualizada, é uma pessoa desprendida. Enquanto que o avarento, o sensorialista, aquele que vive para comer e para beber, é um apegado, é um prisioneiro, claro. Vejam, meus amigos, que nos abrir a experiência do Espírito é a cura do medo da morte. Que sentido há em uma pessoa desesperar-se por ter uma roupa sua se desgastado e ele precisar jogar fora? Sentido algum, claro, desde que comprou, desde que adquiriu aquela roupa, o encarnado sabe que um dia terá que se desprender dela, assim como sabe que teremos, todos sabemos que teremos que nos desprender do nosso corpo físico. Drama nenhum. Faz parte da vida. A morte faz parte da vida. Assim como o sono faz parte do dia. Oscilamos entre um contato mais intenso e um distanciamento do corpo durante o dia e durante as múltiplas vidas. Vivemos também ciclos nos quais o estado de vigília é muito claramente comparável com a encarnação. E o estado de erraticidade, que é quando o espírito vive no mundo espiritual, na pátria espiritual, sem mais contato com seu corpo físico após a morte, é comparável ao sono. Assim como o encarnado vive entre a vigília e o sono, o espírito vive entre a encarnação e a desencarnação. Viver, morrer e viver novamente. Eis a lei, eis o sentido da vida, eis o funcionamento e a trajetória evolutiva da criatura. Com naturalidade, sem drama, sem desespero, vivamos os ciclos da vida e da morte, sabendo que nada realmente morre, nada realmente acaba. São apenas roupas que agora se usa e daqui a pouco se despe
e depois vestimos outras roupas, usamos e daqui a pouco nos desfazemos dela. A matéria tem início, meio e fim. A única coisa que não tem fim, que é eterna, são as coisas do Espírito. Que assim seja. Muito bom aprendermos isso. Continuaremos esse estudo, essa resposta dos Espíritos, no nosso amanhã, no nosso oração ação de amanhã, avançando nesse conhecimento do sono, introduzindo a questão do sonho e nos desprendendo da questão da morte. Muito bom. Saudando agora Osório Simões Souza Filho, Sayonara Angélica da Silva, Gugu Souza, Adelaide Dias, Rita de Cássia Monteiro, Enir Cajazeira Silva, Nair Dolores Velasco, Domingos Natalo Filho, Regina Frutuoso Guerra, Vera Lúcia Silva e Andréa Salvatore. Vamos juntos nessa trajetória tão importante para todos nós de libertação frente ao animal, libertação frente ao medo e de desprendimento para a verdadeira vida. Vamos matar a morte juntos. Amanhã estaremos juntos novamente. Compartilhem com os amigos. É extremamente importante. É isso que nos dá a lucidez e a coragem para viver o que a vida trouxer para cada um de nós. Um grande abraço e até a próxima.